Olá, hoje vamos falar sobre os direitos do consumidor, principalmente nesta época de final de ano, em que as vendas aumentam, as ofertas de serviços e produtos, e vamos falar também sobre um golpe que está sendo aplicado em Cuiabá. Recebemos hoje o secretário adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon de Cuiabá, Carlos Rafael de Carvalho. Muito obrigada pela sua presença no RDTV. Olá, Lídice, olá os internautas, telespectadores da RDTV News. Para nós, enquanto órgão, é um prazer poder falar e voltar aqui para dizer as ações, os avanços que o direito do consumidor teve enquanto nossa gestão à frente do Procon Municipal. Vamos iniciar por esse golpe que está sendo aplicado em empresas, né? Aqui em Cuiabá. Como é que está sendo isso, secretário? Bom, na semana passada, Lídice, nós recebemos inúmeras denúncias entre terça e quinta-feira, né, de microempresários e pequenos empresários denunciando que estavam sendo cobrados por uma empresa denominada GRB no tocante à emissão de um boleto, onde eles contrataram esse serviço que envolve um recadastramento de linha telefônica. E esse boleto já estaria sendo protestado caso esse empresário não pagasse. E a gente sabe que um nome protestado de um CNPJ gera inúmeros transtornos. O golpe consiste no seguinte: nos meses de setembro e outubro, de fato essa empresa existe, GRB, e ela entrava em contato com os empresários, com todos os dados dele, contrato social, endereço, e se dizia que era uma empresa que estava fazendo um recadastramento do número de telefone em parceria com a Anatel, e que esse recadastramento não gerava nenhum gasto, e inclusive ia ter uma retirada de taxas e cobranças na fatura da conta telefônica dessa empresa. Era encaminhado um contrato quase inelegível, com algumas cláusulas, inclusive via fax, era dessa forma que eles lidavam. E o empresário, em algumas situações até o funcionário, não era nem o empresário, assinava e encaminhava. E aí na sequência agora, na semana passada, vinha essa cobrança com um boleto, né? E aí quando a gente verificou que estava ocorrendo isso no município de Cuiabá, imediatamente eu entrei em contato com PROCONs de outros estados, né? E esse é um golpe que já acontece desde 2014. Mas agora essa empresa foca em Cuiabá, foca nos empresários de Mato Grosso. Emitimos esse alerta para evitar que alguns empresários não paguem esse boleto, alguns já pagaram, infelizmente, e agora que pagou fica muito difícil para receber, a não ser através de uma ação judicial, mas não pague o boleto, faça um boletim de ocorrência, encaminhe para o PROCON, que nós estaremos aí já instaurando um procedimento administrativo contra essa empresa, que já é conhecida em outras praças e agora focou o município de Cuiabá. Essa empresa, ela inclusive fazia algum tipo de ameaça em caso de não pagamento? Existia esse tipo de coação? Exato, Lídice. A ameaça justamente ocorria no sentido de que estariam protestando imediatamente, né? E o empresário se sente coagido porque o nome protestado gera inúmeros transtornos no campo econômico, financeiro dessa empresa, né? Então, alguns empresários acabaram pagando, né, esse primeiro boleto, são 12 boletos de R$300, né, e depois que perceberam que se tratava de um golpe, porque é um golpe bem arquitetado, de fato houve um contato anterior, né, houve um contrato que de fato foi assinado, mas é um contrato totalmente viciado e abusivo no que tange a legislação de defesa do consumidor. Você disse no caso dos empresários que já pagaram, tecnicamente vão ter que buscar uma ação judicial, né? Você acredita que em quanto tempo eles conseguiriam algum retorno? Tem alguma jurisprudência ou já algumas ações contra essa empresa na justiça? Já existe, né? Através do PROCON nós vamos notificar essa empresa para a devolução imediata desses valores sob pena de multa. Essa empresa existe, ela tem sede em São Paulo, o telefone dela funciona, nós entramos em contato lá e atende, mas é uma empresa que tem esse costume, essa prática, né? O endereço dela provavelmente pode ser até um endereço falso, né? Quando chegar as notificações que já foram encaminhadas na sexta-feira, provavelmente a gente pode nos surpreender com a R devolvido sem ser cumprido, né? Então, é importante o consumidor ficar muito atento
e não realizar esse pagamento. Se você já pagou, registrar o boletim de ocorrência, procure o PROCON ou até mesmo um advogado de sua confiança para ingressar com a ação, buscando aí o retorno desses valores pagos. E pode até pedir a devolução em dobro desse valor? É, um valor porque foi pago por algo indevido, né? Mas o mais preocupante é, caso ocorra o protesto, uma decisão liminar para que suspenda esse protesto aí dessa empresa. Vamos falar agora um pouco aí para o consumidor em geral, a pessoa física, né? A gente está sabendo, vê aí que final de ano já começam todas as propagandas para Natal, Ano Novo, muita oferta de produtos, de serviços. O que pode ser considerado abusivo nessa época do ano para o consumidor? Uma época do ano de muita movimentação financeira e econômica, embora os dados que nós estamos acompanhando provavelmente será um ano um pouco difícil no comércio, mas haverá compras, é uma tradição cuiabana, é uma tradição no Brasil realizar essas compras, e são nesses momentos, Lídice, de compras natalinas, compra do Dia das Crianças, das Mães, compra do Dia dos Pais, que ocorre alguns probleminhas nesse momento de compra. O PROCON Municipal de Cuiabá já tem uma campanha há 2 anos, à frente da nossa gestão, que chama-se Campanha Natal Legal do PROCON Cuiabá. E esse ano nós vamos repetir, trata-se de uma ação orientativa e preventiva, justamente com os empresários, com o comércio local, onde a nossa equipe de fiscalização realizará preventivamente orientação a esses lojistas, porque o direito do consumidor prevê tanto direito como deveres, e todos os atores dessa relação, tanto o consumidor quanto o fornecedor de produto e serviço, devem respeitar algumas regras, evitando os problemas, os dissabores após a compra. Então o PROCON ele age preventivamente, evitando os maiores transtornos. Vou já colocar um aqui que é importante o consumidor, que é a troca do produto. O consumidor ele acha que pelo fato dele comprar uma camisa G para presentear o seu pai, a sua mãe, chegou lá, a mãe não veste G, veste M, ele tem o direito de troca. Não tem. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro, o produto só vai ser trocado se ocorrer uma avaria, um vício ou um defeito. Ou seja, se aquela camisa veio rasgada, se o botão está solto, se a gola está desfiando, aí existe o direito. Mas surge um grande problema, porque ele acha que tem o direito de troca. E aí muitas vezes o lojista liga para o PROCON tenta mediar a situação, o consumidor inclusive pensa que o PROCON está defendendo o comerciante. Não, o PROCON defende as relações de consumo. Mas é importante o consumidor chegar para o lojista, e a gente tem orientado nesse sentido, falar, olha, qual é a política de troca dessa empresa? Em algumas empresas, e só as palavras não bastam mais, Lídice. Pede sempre na nota fiscal, um documento por escrito, alguma etiqueta que mencione a política de troca. Quando essa camisa for G e sua mãe vestir M, vai trocar. Por quê? Porque aí o comerciante, ele fez a oferta. É o que diz o artigo 30 e o 35 do CDC. Uma vez que você publicitou, você se obriga a cumprir aquilo. Então, se ele falou que vai trocar, independente se o sapato, se a calça não apresenta avaria, aí surgirá o direito. Mas não se manifestando dessa forma, não existe o direito de troca. Essa é uma situação corriqueira no momento de compra natalina. Olha só que curioso. Algumas, inclusive, dão um prazo para troca, a trocar em 30 dias, ou trocar mediante a apresentação da nota fiscal. Então, no momento em que a empresa ela expõe isso, aí sim ela está se comprometendo com o consumidor, Exato. Fez a oferta, vincula com o cumprimento obrigacional. Quanto a outras questões que podem ser consideradas abusivas, e como é que a pessoa pode fazer a denúncia? O PROCON Cuiabá ele tem inclusive um aplicativo, Como é que está sendo a efetividade desse aplicativo? Bom, Lídice, com muita felicidade que eu digo, há exatos 2 anos atrás eu estava aqui na RDTV sendo entrevistado para falar das nossas ações, e eu já dizia que nós iríamos implementar ferramentas que facilitassem a comunicação e o acesso do consumidor com o PROCON Municipal. Nosso aplicativo foi lançado em abril de 2015, e hoje o aplicativo ele tem 80% das ações fiscalizatórias advêm das denúncias que o consumidor faz. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente, é um presente da Prefeitura Municipal para o consumidor cuiabano, nas plataformas Android e iOS, basta digitar
digitar lá Procon CBA e você vai fazer um cadastro, você vai tirar a foto da situação, de repente você está lá no supermercado com um produto vencido ou com um preço divergente do caixa, você tira a foto, você vai mencionar aonde que é aquele mercado e vai chegar no nosso provedor. Essa denúncia é uma denúncia oficial. O artigo 34 do decreto 2181 de 97 diz o seguinte, Lídice, que todas as denúncias, todas as reclamações podem ser feitas por qualquer cidadão junto ao órgão, através de forma física, ou seja, se dirigindo, por telefone, facsímile ou outros meios, né? 97 é o decreto. Então nós inovamos, trouxemos essa ferramenta que hoje o consumidor assimilou muito bem e hoje o consumidor, inclusive, a gente recebe depoimentos que o consumidor estava sendo desrespeitado, a hora que ele ameaçou fazer a denúncia pelo aplicativo, rapidamente o gerente, o vendedor resolveu a situação ali. E nesse caso, o consumidor ele é identificado, ele tem que se identificar. O Procon não recebe denúncia anônima. O consumidor ele faz um prévio cadastro. Então, a nós chega qual é o consumidor que está fazendo essa denúncia. Somente ao órgão tem acesso a essa informação. No caso da pessoa, de repente, não ter baixado o aplicativo, já aconteceu e ela quer denunciar. Ela pode ir pessoalmente, você falou ali, né? Aí sim ela tem que também se identificar. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, a escola do filho, às vezes a pessoa ela fica meio temerosa, vou denunciar e aí vão querer fazer pressão no meu filho. Como é que fica uma situação? As denúncias anônimas são feitas pelo telefone, através do Disque Denúncia da Secretaria de Ordem Pública, qual o Procon é vinculado, 156, ou através do próprio telefone do órgão, 3641-6400. Tá? O consumidor ele pode sim se dirigir ao órgão, se ele entender que não há necessidade da sua identificação em situações como você acaba de narrar, né, não tem problema nenhum, nós vamos proteger o seu nome e vamos averiguar essa denúncia para fazer aí um procedimento administrativo visando a defesa do consumidor. Bom, você tem 2 anos, né, que você está no Procon Cuiabá. Nesse tempo, o Procon Cuiabá, ele despontou bastante, né? Então, acho que para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse até um balanço do que foram esses 2 anos, né? De que forma você acredita que o Procon ele conseguiu surgir perante a sociedade, porque havia realmente uma confusão muito grande, né, com o Procon Mato Grosso, as pessoas achavam que era o mesmo órgão, né? De que forma o Procon Cuiabá atua diferenciando do Procon Mato Grosso? Bom, Lídice, eu assumi o órgão em final de outubro de 2014, né, atendendo a um pedido do prefeito Mauro Mendes. Pedido foi aceito, agradeço ele pela sempre confiança no nosso trabalho, pela credibilidade, não só dele, mas também do secretário de Ordem Pública, Coronel Eduardo Henrique. E eu sempre acreditei, Lídice, que antes de tudo nós temos que colocar Deus à frente do nosso trabalho, né? Era um órgão, como você mesmo diz, desconhecido, era um órgão que ocupava o 4º escalão da prefeitura, mas a mente que se ocupa de medo não tem espaço para sonhos, né? E eu sonhei que a gente poderia transformar o Procon em um órgão referência ao cuiabano, dando a ele uma estrutura necessária para atingir as políticas públicas de defesa do consumidor. Traçamos um projeto para isso, né? E graças a Deus os projetos foram acontecendo, né? Ações como essa do nosso aplicativo, ações que eu não tenho nenhum tipo de vergonha em dizer isso. Nós inclusive atuamos juntos lá na OAB algum tempo atrás, e o que funcionava quando eu presidia a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, com aqueles mutirões de cidadania que a OAB fazia, nós implementamos dentro do Procon Municipal. Hoje já são 28 bairros da nossa capital visitados pelo mutirão Procon Você, onde a gente leva acesso, cidadania e defesa do direito para aqueles menos favorecidos, aqueles que não têm como se deslocar até o órgão, né? Fizemos um diálogo muito aberto com as 2 concessionárias que possuem o maior índice de reclamação na nossa capital, que é a Energisa e a CAB, né? Até porque elas detêm o monopólio da prestação de serviço de água e energia, e entenderam esses diretores que, muito embora eles tenham problemas, eles trazem dificuldades nessa relação, o que é natural que aconteça, porque também o consumidor não terá outra opção, né? Se eu tenho um problema de mau fornecimento de energia, o consumidor cuiabano ele não tem opção de escolher uma outra empresa. Mas a empresa entendeu que, tendo o problema, eu busco uma solução rápida, de pequeno e médio prazo.
e hoje nós conseguimos fazer isso em parceria com a própria OAB, Comissão de Defesa do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito do Idoso, Direito Previdenciário. Visitamos aí 28 bairros da nossa capital, são mais de 2.000 consumidores, com audiências que ocorrem ali naquele dia, onde a gente passa o dia inteiro dentro do bairro, na praça, e visitando inclusive as escolas, né, levando o conhecimento para aquele pequeno consumidor, para aquele jovem consumidor. Então o que eu tenho a dizer é que, graças a Deus, a gente conseguiu colocar aquilo que eu sempre defendi, que a essência de um órgão público é ser essencial ao público. E o PROCON Municipal, à frente da minha gestão nesses últimos 2 anos, conseguimos atingir esses objetivos, trazendo ao consumidor cuiabano um sentimento de que existe um órgão que defende os seus direitos e que ele tenha confiança que esse órgão vai fazer a melhor política para a defesa e a relação de consumo na nossa capital. Que ótimo, isso foi invisível. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença aqui, parabéns pelo trabalho, e a gente está à disposição também para divulgar os serviços do PROCON Cuiabá. Eu que agradeço, Lídice, a participação da imprensa é muito importante na divulgação das nossas ações, nas divulgações dos alertas que o PROCON dá e nas orientações ao direito do consumidor, porque o direito do consumidor é uma matéria de ordem pública e de interesse social. E quem ganha é a população, né? Sem dúvida. Obrigada. Nós ouvimos hoje o secretário adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor de Cuiabá, do PROCON de Cuiabá, Carlos Rafael de Carvalho. Se você tem alguma denúncia ou de repente você é consumidor, então vá lá no seu celular, baixe o aplicativo PROCON Cuiabá e deixe lá. No momento em que você perceber que o seu direito está sendo aviltado, você pode fazer uma foto, mandar essa denúncia e o PROCON Cuiabá vai tomar as providências necessárias. Ou então anote aí o telefone do PROCON Cuiabá, 3641-6400. Compartilhe essa entrevista, ajude a divulgar, porque isso é muito importante para todos. Acesse RD News /RDTV ou então o canal do RD News no YouTube. Até a próxima.